Olá, eu sou o Anderson, estou fazendo dupla com a Thaís e a gente vai apresentar o código sobre o filtro de Sobel e o filtro Laplaciano. É, Mais uma vez, a gente importou as bibliotecas aqui para trabalhar com imagens. Aqui nesta parte a gente criou as matrizes de Sobel com do eixo X e a do eixo Y. Dentro da main temos a função para ler a imagem. Aí aqui a gente vai converter a imagem para tons de cinza. Depois de converter a imagem para tons de cinza, ele vai aplicar o filtro de Sobel. E um adendo importante é que esse filtro só funciona com imagens que já estão em tom de cinza. Aí depois de ser aplicado e executado, ele vai gerar dois arquivos aqui, a imagem original e a imagem já convertida. A imagem original em tom de cinza, no caso. Vou falar sobre a função de aplicar filtro. Essa função aplica o filtro de Sobel à imagem cinza fornecida. Porque primeiro ela vai criar uma nova imagem, do mesmo tamanho da imagem original, e depois ela vai percorrer cada pixel da imagem original. E aplica as matrizes de Sobel, que é as matrizes que a gente criou lá no começo. Lá. É... Depois ela vai, por fim, ela vai calcular a magnitude do gradiente, que seria a raiz quadrada da soma dos quadrados dos gradientes em cada direção, e normaliza o valor e atribui a nova imagem. E aqui é onde ele atribui o fator de normalização. Ele usa esse fator de normalização para poder ajustar os valores dos pixels, depois dessas contas aqui, para o valor poder ficar dentro do espectro de 0 a 255 das cores. Porque às vezes esse cálculo aqui pode dar uma variada fora desse escopo, o fator de normalização serve para fazer isso. O fator de normalização, a normalização. Esse fator de normalização é só um valor que a gente vai usar aqui para ajustar o nosso filtro de acordo com o que ficar mais adequado para a nossa imagem. Aí ele faz aqui o cálculo do fator de normalização, que é toda uma conta sobre o menor valor que tem e o maior valor que tem, e aí a gente usa o nosso fator aqui, que a gente vai ajustando conforme necessário. E aí, dessa forma, ele atribui os novos valores depois de já jogar eles dentro do intervalo, de 0 a 255. Depois disso, ele só vai criar... não, essa aqui é a função de tom de cinza, que ele só pega a imagem, cria uma nova e aí converte tudo para cinza, porque esse filtro, o filtro de Sobel, tem que ser usado em imagens em tons de cinza, né? Então, voltando aqui para mim, só recapitulando, ele carrega a imagem, ele vai converter a imagem para cinza, que é usando essa última função aqui. Essa aqui. Opa! Essa aqui. E depois de converter para cinza, ele vai aplicar o filtro de Sobel, que é toda essa continha aqui, aplicando pixel por pixel, usando os gradientes o x na direção x e o y na direção y. E aí, depois disso tudo, ele vai usar o fator de normalização para colocar dentro desse intervalo de 0 a 255. E aqui no início estamos só colocando como saída tanto a imagem cinza, para a gente poder comparar se está tudo certo mesmo com a conversão, quanto a imagem filtrada. Nessa parte aqui eu só vou mostrar como que fica as imagens de acordo com o fator de normalização. Aqui a gente está usando 0.5 para o primeiro caso. Aqui a gente tem a imagem original colorida. Aí aqui a gente tem a imagem em escala cinza. E aqui temos a imagem com o fator de normalização em 0.5. Vale, vale também lembrar, né, que o filtro de Sobel ele serve para ajudar a visualizar melhor as bordas e os traços e os contornos para ficar mais claro na imagem. Agora eu vou alterar o fator de normalização para um outro valor. Vou testar com 0.1. Agora vai executar.
aqui a gente vai ter o resultado que a gente conclui que 0.1 é um fator de normalização muito baixo e a gente não vai ter nada para visualizar, mas ficou preto. Eu vou colocar um valor um pouco maior agora, eu vou colocar 2. A gente foi para um fator de normalização de meio que dava para enxergar alguma coisa. O 0.1 que não dá para enxergar nada, vamos testar com o valor de 2. Aqui a gente vê que já fica melhor do que que o meio, né, 0.5, que você vai destacar bem mais, né, os traços. Então é isso. E aqui tem a implementação do filtro laplaciano, que também é um filtro para detectar borda e realçar algumas características, só que nós vamos ver que esse aqui ele não é tão preciso. Aqui a gente colocou as 4 matrizes, né, que na atividade pediu para testar com cada um dos 4, nós vamos ver a diferença de cada um dos 4. O código começa e termina bem parecido com o de Sobel. Carregar a imagem, converter para tom de cinza, tanto que está aqui a mesma funçãozinha de converter tom de cinza. Vou nem me alongar nisso aqui não, que já foi explicado. E depois que a imagem está em tom de cinza, ele vai aplicar o filtro laplaciano. E assim como no outro, ele vai exibir tanto a imagem cinza, só para a gente fazer a comparação, ver se está tudo certo com a conversão, quanto a imagem filtrada. E aí nós vamos ver a diferença depois aqui de como é que funciona o filtro, vamos ver a diferença de cada uma das imagens, qual é o efeito de cada máscara nelas. Então, no caso aqui, vamos começar aqui com a primeira máscara, né? Que é essa que é um 8 no meio e -1 em todas as outras posições. De um 3x3, né? Depois ele converte a imagem em tom de cinza, bem básicozinho. Aqui ficou só uma ineficiência no código, que aqui ele está convertendo a imagem para tom de cinza para utilizar, e aqui ele está fazendo de novo para salvar a imagem em um arquivo, mas depois a gente otimiza isso. O importante é que está funcionando. Depois que ele converter a imagem em tom de cinza, ele começa a aplicar o filtro, no caso seria dessa matriz aqui, pixel a pixel, né? Então ele vai usar o 8 como pixel central e vai percorrer pixel a pixel da matriz da imagem para poder fazer essa aplicação. Aqui eu vou só trocar aqui, que aqui estão o cálculo com cada uma das máscaras. Aí eu vou só, para a gente começar na ordem, vamos começar aqui com a máscara 1. Ele aplica o filtro com a máscara 1, verificando os pesos tudo certinho, para depois fazer para depois aplicar o coeficiente, para dar o resultado. Aqui eu vou falar sobre as máscaras, né? Sobre o que muda de uma para outra. A máscara 1, ela basicamente ela vai enfatizar as bordas dos objetos, que ela vai realçar as transições que são mais abruptas de intensidade em uma imagem. A máscara 2, ela também enfatiza as bordas, mas de uma forma um pouco mais acentuada do que a máscara 1. Ela produz umas bordas assim menos nítida e é menos sensível a ruído. A máscara 3, ela vai enfatizar as regiões planas da imagem e ela vai suavizar as bordas. Ela soma a média ponderada dos valores dos pixels vizinhos ao valor do pixel central. Aí a máscara 4, ela é bem parecida com a máscara 1, mas os pesos são maiores para os pixels da diagonal. Então ela vai enfatizar mais as bordas diagonais. Eu vou executar o código com a máscara 1. Já upei a imagem aqui e vou executar. A gente pode ver aqui a imagem original, colorida, a imagem cinza e a máscara 1 com os pesos aplicados. A gente vai ver a máscara 2 aplicada, vou reexecutar o código e ver
como ficou a imagem. Vamos aqui. Como é a máscara 2, né? Ela vai produzir umas bordas um pouco menos nítidas e um pouco menos sensível a ruídos. Aqui a máscara 3, executar. Essa aqui é a que enfatiza as regiões planas e suaviza as bordas. E por último a 4. Que a máscara 4 é a que enfatiza mais as bordas diagonais. E é isso. Então, só para concluir, temos aqui o filtro de Sobel, né, que ele utiliza os dois, né, o Sobel e o Laplaciano. A função dos dois é destacar bordas, realçar elementos, mas eles funcionam de maneiras diferentes e logo têm resultados diferentes. O de Sobel, ele usa essa teoria aqui de calcular os componentes horizontais e os verticais e acaba tendo uma definição melhor, né, do que, por exemplo, aqui tem os contornos bem bonitinhos, né? Inclusive, tem aqui com ainda mais detalhes, aqui talvez seja um pouco demais, dependendo do uso, mas ele consegue fazer essa definição bem direitinho, enquanto o Laplaciano ele aplica de uma maneira mais geral, tanto que às vezes ele acaba até aumentando o ruído. Tipo, temos aqui, nesse caso aqui, que ele fez foi o inverso de destacar as bordas. Temos esse daqui, em que ele destacou bem, mas até demais, que ficou bem os ruídos mesmo, bem nítido na tela. E esse outro que ficou já bem sutil, esse aqui então que também ficou meio borrado, e esse aqui já perdeu 100% a definição. Então, pelo menos nesse caso aqui, o filtro de Sobel ele é mais eficiente para fazer essa função específica, né, de realçar as bordas e os elementos. E é isto. Concluímos.